Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Você é Sua Marca. Eu sou a Gabriela Paiva. Estamos iniciando a nossa segunda temporada e para o episódio de hoje a gente vai falar sobre gestão do tempo. Se você sente aí que seu dia passa rápido, você não consegue administrar o seu trabalho, as suas responsabilidades, a gente está aqui, trouxe a Adriana Roque, que é psicóloga e vai nos ajudar nesse processo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. Obrigada por essa iniciativa maravilhosa que você tem. Eu sou Adriana Roque, psicóloga, sou fundadora do Laboratório Mental, que é uma plataforma online de desenvolvimento pessoal. Então, lá no laboratório, né, Gabi, as pessoas normalmente têm a possibilidade de receber toda segunda-feira uma aula diferente que fala sobre neurociência do comportamento e psicologia. Então, são aulas práticas sobre higiene do sono, sobre hábitos, sobre ambiente, o que o ambiente ele contribui, se o seu ambiente contribui ou não para o alcance das suas metas, sobre ansiedade, enfim, vários assuntos. Toda segunda-feira na plataforma do Laboratório Mental. Maravilha! Para a gente iniciar nosso bate-papo, eu queria saber, sim, né? Eu acredito que isso é um desafio de todo mundo, para saber as estratégias certas de como gerir seu tempo, seja trabalho, seja casa. Eu converso muito com mães que tentam conciliar isso, que é um desafio para mim todos os dias também, mas que, além de quem, né, não só tem filhos, mas que também não consegue ali... seja uma academia, seja uma atividade física em si, né? Para poder conciliar no dia a dia, não trazendo só esse peso do trabalho em si somente. O que você pode falar para a gente a respeito disso? Veja bem, quando a gente fala sobre gestão de tempo, é realmente importante a gente identificar o quê? A gestão de tempo é um nome que ficou muito famoso, mas se a gente for pensar mesmo na prática, não é possível fazer a gestão do tempo, né? Uma vez que o tempo ele passou, acabou, né? Não tem como a gente voltar no tempo e querer fazer aquilo que a gente não fez. O que eu sempre falo, Gabi, é que é preciso a gente entender que a gestão do tempo ela está relacionada a fazer gestão das atividades. Então, a gente pode fazer o quê? Fazer gestão das nossas atividades. Isso quer dizer que você escolhe atividades que vão fazer você chegar onde você quer. Então, a primeira estratégia é você ter clareza o que você quer. O que você precisa fazer até o final do seu dia que vai te deixar mais próximo da vida que você quer construir. Lógico que a vida é um turbilhão de coisas, mas é importante ter clareza. Onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer? Entendendo também que a gestão do tempo, ela vai precisar também de reajustes. Então, está tudo bem se naquele dia você não conseguiu fazer no horário X o que você precisava fazer. Você recalcule a rota, principalmente mães, pais, filhos, né, que têm filhos, precisa recalcular a rota constantemente. Então, o importante é ter agenda. Tem agenda para que você coloque as suas atividades ali. A agenda é super importante para também tirar um pouco do nosso córtex pré-frontal, essa parte aqui do cérebro, que é responsável pelas funções executivas, aquilo que a gente faz no aqui e agora. O que a gente está fazendo aqui, nesse momento, é utilizar muito o córtex pré-frontal. Nesse momento, o nosso córtex pré-frontal ele está bem ativado. Então, tem agenda, tem uma boa noite de sono. Adriana, mas sono é estratégia? Sim, por quê? Você precisa de disposição física, o sono precisa, e ele vai te trazer isso, e você precisa também de foco. Você precisa de uma mente descansada para conseguir colocar foco no seu dia a dia. Uma outra estratégia que ninguém fala é ser um essencialista. O que é isso? É você identificar o que de fato importa naquele dia. Muitas vezes as pessoas querem equilibrar os pratos, todos os pratos. Né? Eu tenho que fazer um tanto de coisa, aquele checklist, né, com várias atividades. Você não precisa de um checklist com várias atividades. Você precisa entender o que eu preciso fazer hoje. A gestão do tempo, ela é sobre você conseguir chegar onde você quer, certo? Então, você precisa fazer cada dia um pouco, não é cada dia tudo. Então, o que eu quero trazer aqui, nesse momento hoje pra gente, é dizer
coisas que são tão habituais, que estão no nosso dia a dia, mas a gente acaba desconsiderando na hora da gestão do tempo. Com certeza. Então, você não precisa fazer uma lista enorme, você não precisa ficar super preocupada sobre a sua meta. Identifique a meta, tenha clareza, tenha uma boa noite de sono, seja um essencialista, tenha agenda. Se você conseguir fazer esse básico, você vai ter uma melhor gestão do tempo, com certeza. O que acontece muitas vezes é assim, ela fala e eu tô aqui refletindo na minha vida. Que por mais que a gente tenha uma agenda ali, do nosso dever durante o dia, nem tudo a gente consegue cumprir. Tem dias que são mais, né, desafiantes, tem outras demandas, Sim. né, assim, eu falo que filho é imprevisível, né, se você planeja uma coisa num dia e no outro dia, às vezes, não vai acontecer daquela forma, mas faça o que você dá conta, o que você consegue fazer, o que é emergência ali? São eles, ok, mas e com relação ao seu trabalho? O que você consegue resolver ali na hora? Eu acredito que para tudo a gente tem que pensar em que a gente pode solucionar e não se vitimizar, né? Nossa, aconteceu isso, que eu não vou conseguir fazer. Primeira coisa, o não de você colocar na frente, eu sempre enxergo isso de tipo assim, não colocar coisas negativas para que os meus pensamentos não mudem. Por mais desafiante que seja, mas assim, tentar, não, eu vou conseguir fazer. E fazer o que tem que ser feito, porque só nós podemos fazer. Isso eu aprendo muito com você. Sobre isso, tem que ser feito e pronto, entendeu? Sim, e precisa ser feito. E veja bem, é sempre a gente pensar num degrauzinho ou numa pecinha. Eu gosto de falar sobre isso, assim, gestão do tempo é sobre hábitos, é sobre o comportamento que você coloca no seu dia a dia para alcançar alguma coisa. Ok? E isso, cada degrauzinho que você colocar, cada pecinha que você colocar, vai te deixar mais próximo do que você quer construir. Então, não é sobre fazer tudo, não é sobre o dia ser perfeito, abrir mão da perfeição. Meu dia tem que ser, eu tenho que conseguir fazer todas as 50 tarefas que eu coloquei na minha lista. Não é sobre isso. É muito mais sobre você administrar. Gestão é sobre administração. Não é sobre ser tudo perfeito. Então, você precisa aprender a administrar. E a gente administra o quê? O caos. A gente administra o filho que está doente, e naquele dia a gente tinha que entregar uma coisa no trabalho. A gente administra as atividades do dia a dia que, de fato, às vezes vão se amontoando. E aí você vai identificar o que é essencial, o que não é nesse momento, o que pode esperar, o que não pode esperar. A gestão do tempo é muito sobre a arte de fazer escolhas. Então, parar de achar que você tem que equilibrar tudo e passar a fazer escolhas. E não perder tempo, né? Exatamente. Porque tempo é precioso para tudo. Porque ele não volta. Ok que você pode ter, né, assim, um tempo para você de reflexão, né, para você ver o que você pode fazer, mas analisar esses pontos. Só que entra muita questão do equilíbrio emocional também, né, Dri? Sim. Entra muito essa parte, né, de além de gerir o tempo, mas você saber, né, se controlar em determinadas situações. E que eu assim, falo, eu me cobro. Mas às vezes eu tento deixar isso de uma forma muito assim, leve e falar assim, eu não tenho como controlar isso não é meu. Então eu preciso fazer o quê? O que tem que ser feito aqui agora. O que eu deixei de fazer, eu fiz de errado, eu vou assim, resolver num momento futuro. Mas que o que tem que resolver aqui agora, eu preciso fazer isso. Né? Sim, isso é uma postura essencialista. O que eu posso e devo fazer agora, mas o que eu também tenho que deixar para depois. Não preciso solucionar agora. Uhum. Eu acredito muito que a gente saber, né, eliminar o que não faz sentido já é 70% do que você tem que resolver. Você está falando em essencialismo, a gente conversou recentemente sobre o livro Essencialismo, né? Uhum. E o tanto que ele, assim, eu falo que ele foi um divisor de águas para mim, em muitas situações, em tomadas de decisões mesmo, que isso gera tempo para a gente poder aperfeiçoar isso e saber o que faz sentido. Porque tem várias atividades ali, né, que a gente consegue fazer ali no script, né, para você se considerar em tais situações. E eu consegui eliminar muita coisa que eu ficava assim, em cima do muro. Falava assim, continua, faço. Não,
esse espaço aqui não mais, esse aqui eu consigo fazer sim. Quais são os meus objetivos? É como você falou, é ter clareza. Se você tem clareza e propósito, você sabe onde você quer chegar. Isso é o mais fundamental. E a gente vai, como se diz, modificando isso de tempos em tempos. Pessoas, lugares, comportamentos que seja. A gente consegue avaliar isso tudo e eu acredito muito que o autoconhecimento nos facilita nesse sentido também, né? Sim, porque você vai ficando mais alinhado com aquilo que você deseja. Então, de tempos em tempos, você vai reorganizar mesmo. Qual é o caminho que eu devo seguir? Quais são as pessoas que estão alinhadas com aquilo que eu quero buscar? Então, tudo isso faz muito sentido dentro da gestão do tempo. Dri, passando para uma outra pergunta aqui, que eu acredito que é muito importante a gente falar, como que a gente consegue identificar situações para eliminar o que não faz sentido para a gente conseguir gerir o tempo? O que você pode falar para a gente sobre isso? Olha só, eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora, assim. Para vir para cá, né, para a gente ter esse momento, eu olhei o trajeto e estava dando 8 minutos, é super perto de onde eu moro. E veja bem, tendo um caminho de 8 minutos, tendo um caminho de 20 minutos, qual caminho eu ia tomar? Qual caminho eu ia pegar? O de 8 minutos, certo? Uhum. Mais coerente. Então, eu vou voltar no ponto da clareza. Se você quer eliminar coisas que estão atrapalhando na sua gestão do tempo, primeira coisa, tenha clareza. Eu sempre falo o seguinte, a clareza precede a disciplina. E por que eu falo isso? Porque a clareza vem antes da disciplina. Normalmente as pessoas, elas olham a disciplina de outras pessoas e querem aquela disciplina para elas. E elas ficam ali tentando ser disciplinadas, mas para onde? A disciplina, ela precisa de uma direção. Então, primeiro, tenha clareza. Porque no momento que você tem clareza, eu quero ir para esse lugar, percebe que você tem o caminho, você não vai pegar o caminho F, que vão ter várias distrações, várias coisas que não estão alinhadas com o objetivo de vida que você quer ter. Você vai no caminho que você precisa ir para chegar onde você quer. Então, a clareza, ela já vai desmontar várias das distrações e questões que você poderia ter no caminho e que você não vai precisar lidar, porque eu sei qual o caminho que eu preciso. Ok, tem outras coisas também, como eliminar distrações, redes sociais é uma distração. Então, é importante ter uma melhor relação com as redes sociais. Também tem os nossos bloqueios mentais, as nossas questões mentais, né? Não vou conseguir, isso não é para mim. Quando a gente fala da gestão do tempo, várias pessoas falam assim, mas isso não é para mim. Mas eu sempre fui desorganizada, eu até tento, eu quero eu não quero ser assim, eu quero um outro caminho, mas, poxa, isso não é para mim, já tentei tantas vezes. Continua tentando, a vida é sobre prática, a vida é sobre tentativa. Então, você também precisa olhar para esse campo que são os seus bloqueios mentais. O que você pensa a cada dia que prejudica a sua gestão do tempo? Isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu não tenho a vida da blogueira X. Você não tem a vida da blogueira X e também não vai ter a rotina da blogueira X. Cada um tem seu momento. Exatamente, você vai ter a sua rotina. Você vai construir os seus hábitos. Você vai entender o que na sua dinâmica, quais são as suas distrações e retirar as suas distrações. Então, isso é muito importante. Maravilhoso. E isso muito se fala também com relação à rede social, como você falou, que assim, por mais que traga um benefício pra gente com relação a trabalho, a lazer, mas também é um mal do século. Porque se muitas pessoas se deixam levar, né, por horas e horas ali rolando a página, mas eu acredito assim, que você tem que ver o que faz sentido para você. Agora, se você levar isso como uma distração, realmente, o tempo vai passando e você não vai conseguir gerir de fato. E que assim, é até assim, engraçado, né, a pessoa falar assim, gestão do tempo não é para mim, mas por que não, né? Às vezes você não tá conseguindo gerir seu tempo, ou você tá só... focando o seu tempo em somente uma coisa, porque é muito comum as pessoas considerarem muito trabalho acima da vida social, acima da família. Então, assim, é tudo sobre o quê? Saúde,
família e trabalho. Se a gente inverte a ordem, isso complica muito. Por mais que a gente está sempre ali, sabe que o trabalho é importante, né? Eu falo muito, a gente tem que ser útil para o próximo, mas que a gente também precisa dessa contrapartida para a gente poder sobreviver, mas é muito sobre enxergar as prioridades. Enxergar o que de fato, porque se você não tiver saúde, você não vai conseguir cuidar da sua família e muito menos trabalhar, Sim, né? sim. Então, e mesmo de você, né? A saúde primeiro é o quê? Cuidar de você para você poder cuidar do outro. Então, eu sempre faço essa gestão mês de rede social. Eu fiquei um tempo, uns 2 meses, consigo tranquilo. Eu vi que já estava demandando mais tempo meu, que eu precisava ter prioridade para outras coisas. Eu já consegui verificar assim, não, eu consigo agora me parar um pouco nessa parte e depois eu retomo. Sim. E nem por isso as coisas não foram acontecendo, muito pelo contrário, no off acontece muito do que no on. Porque né? às vezes as pessoas acham que só vai acontecer se estiver online, ou até mesmo que vai perder informações importantes se não estiver online. E a vida vai continuar, existe Acontece. vida no off, né? Então isso realmente é importante. Eu também penso, Gabi, em relação a isso, assim, é importante se fazer constantemente a pergunta: o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero? Então, isso também faz com que elimine distrações, coisas que atrapalham na gestão do tempo. E para as pessoas, por exemplo, que dizem, né, a gestão do tempo não é para mim, eu já ouvi muito isso, eu sempre falo para elas, e quero também deixar aqui, gestão do tempo, mais uma vez, é sobre administrar as atividades do dia. Todo mundo faz isso. A questão é se você faz bem ou mal. Entende? Todo mundo faz gestão do tempo. A questão é como está sendo a sua administração. Porque você vai fazer a gestão do tempo, eu vou fazer, todo mundo, porque todo mundo tem atividades no dia. A pessoa pode não ser mãe, pode não ser pai, mas faz a faculdade. Como que a pessoa administra as atividades da faculdade e o trabalho? Desde o momento em que você acorda. Exatamente. Às vezes você é mãe, pai, tem atividade, tem a faculdade, e tem o trabalho, né? E aí, como é que você administra isso? Então, a questão é se você administra bem ou se você administra mal. Se você está chegando onde você quer, se está contribuindo, se a sua gestão do tempo está contribuindo para você viver a vida que você deseja ou não. Exatamente. E falando sobre isso, é porque assim, essa pergunta é muito sobre saber dizer. Então, o que você pode falar para a gente, o saber dizer nesse sentido? De falar não para as coisas mais importantes. Quais as dicas que você dá, assim? Falar não é muito importante, extremamente importante, todo mundo sabe disso, né? A dificuldade mesmo é na prática. Veja bem, é importante também compreender que dizer não é sobre você desvencilhar das distrações. Quem diz não sabe desvencilhar das distrações. Veja bem, o que a pessoa precisa, né, para ela dizer não? É importante ela escrever no dia dela o que eu preciso fazer hoje. E, gente, não é uma lista de 20 coisas. 3 coisas. O que eu preciso fazer hoje? 3 a 5. O que é essencial? O que eu preciso fazer hoje? Quando você sabe o que você precisa fazer hoje, você sabe para o que você precisa dizer não. Existe uma coisa na neurociências que eu quero trazer aqui, que vai fazer mais sentido ainda, que quando eu falo sobre a gestão do tempo, eu falo muito sobre a dopamina do desejo. A pessoa que tem dificuldade de fazer a gestão do tempo, ela é uma pessoa que é guiada pela dopamina do desejo. O que ela deseja muita coisa. Ela quer fazer muita coisa. Ela quer fazer tudo, né? Imediatista, impulsiva. Então, ela quer fazer tudo. Quando você passa a dizer não, você está construindo para você uma dopamina que se chama dopamina de controle. Então, você trabalha a dopamina do desejo com a dopamina do controle. E aí, essa dopamina do controle é sobre você entender o que de fato você precisa fazer. E aí, quando você diz não, a gente precisa administrar na gente, inicialmente, principalmente,
o fato de que a gente não vai agradar. Exatamente. E nem os outros, e nem a gente mesma. Porque às vezes a gente só pensa nos outros. Ai, nossa, mas eu não quero desagradar os outros. Mas às vezes a gente tá super nos agradando também, sabe como é? Ai, não, é só agora. É só essa série que eu vou ver. Ah, não, mas é só essa comida que eu vou comer. E não tá lá dentro da sua dieta. Ah, mas é só mais um pouquinho, que eu vou ficar descansando ao invés de fazer o relatório que eu preciso ou ver algum processo. Ah, não, mas... Sabe? Ah, não, mas é só agora. Ah, não, mas é só mais um pouquinho. A gente precisa aprender a gente precisa entender que dizer não é a única forma que vai fazer com que a gente chegue onde a gente quer. Com certeza. Sem estabelecer os limites, a gente não vai conseguir fazer uma gestão do tempo. Então, veja bem, as pessoas que gostam de você, as pessoas que estão do seu lado, que sabem o que você está fazendo, elas vão precisar aceitar o seu não cedo ou mais tarde. E aí você vai precisar administrar a menininha que quer agradar a todo mundo e que quer ficar agradando a si mesma. Porque a gente também precisa considerar que quem faz gestão do tempo, e aí eu tô falando muito para um público feminino, penso eu. E aí, quando a gente tá aqui também, a gente tá falando para um público de mulheres que sempre quer agradar o tempo todo. Mas e o se agradar? E chegar onde você quer? Então, entender onde você quer ir, escrever a atividade do dia, e aí dizendo não para as coisas que não fazem parte do seu objetivo. Ter comprometimento consigo. A gente precisa ter comprometimento com a nossa meta, com o nosso objetivo. Estabelecer metas, né? Exatamente. Um outro ponto que eu percebo, assim, eu adoro falar sobre isso, que é estilo de vida. Uhum. Se você cria um estilo de vida que é compatível com a vida que você quer criar, você vai fazer a gestão do seu tempo. Você vai começar a dizer não para as coisas que realmente te tiram de onde você quer chegar. Não fique querendo tirar tudo, sabe? Dizer não para tudo. Então agora eu vou dizer não para tudo. Vai dizendo não gradativamente. Então, porque a pessoa quer estabelecer limites, aí ela quer estabelecer limites para tudo. Nossa, pronto, agora também vou trocar no meu quarto e não vou... Não é assim. Mas se você percebe que você precisa dizer não, esteja disposta a não agradar. Isso é fato. Esteja disposta a passar por alguns perrengues, porque você também não vai se agradar. Então você vai precisar segurar a onda. Ao invés de fazer aquilo que você não tem que fazer, vai fazer aquilo que você tem que fazer. Eu falo que tem uma técnica rápida que é: estou muito resistente para fazer alguma coisa, porque é chato, não sei o quê. 5 minutos. Faz assim, 5 minutos eu vou fazer aquilo. Vai criando o hábito ali. 5 minutos eu vou fazer aquilo que eu não quero. 5 minutos eu vou fazer aquilo que eu acho difícil. Vai fazendo isso, porque aí você começa a lidar com as suas resistências mentais. E percebe que você não vai ficar 5 minutos fazendo uma coisa que é difícil? Já que você começou, você vai ficar mais 5. Vai ficar mais 5. Vai ficar mais 5. Quando você percebeu, você ficou meia hora. Quando você percebe, você já solucionou aquilo que você precisava no seu dia. Mas são muitas coisas sobre dizer não. Espero que tenha feito sentido para muita gente. Mas eu penso que o principal delas nesse momento, assim, sobre nãos é: esteja disposta a desagradar algumas pessoas. Aquelas pessoas que vão falar: nossa, fulano, mas você quase não está aparecendo em X lugar, na balada X. Nossa, não sai com a gente. Nossa, nunca tem tempo. Fala com essa pessoa assim: espera aí uns 5 anos. Espera 5 anos. A pessoa já estabeleceu as suas metas, né? Ela quer mudar o estilo de vida, como você falou. E assim, e realmente, muitas pessoas que não estão alinhadas no seu propósito, ela não vai entender. Sim. Né? E também tem a questão de muitas crenças limitantes, Sim. né? De onde a gente veio, de onde a gente, né, cresceu, viveu. A gente tem que honrar de onde a gente veio, mas também você Sim. tem que eliminar algumas coisas, quebrar alguns ciclos que não fazem sentido para você e para sua nova geração.
O que que você tem pensado a respeito disso? É saber dizer não, com certeza. É a gente enxergar isso porque ainda fica enraizado na gente, o autoconhecimento trazendo isso. E ter a firmeza. Acho que para chegar no ponto de ter firmeza de falar não, é a pessoa se autoconhecer e também, assim, não se importar com o que os outros vão pensar. Né? Porque a gente foi criados, pelo menos, né, na nossa geração, nós temos 30 e poucos anos, há uns 15, 20 anos atrás, considerando. Era muito pelo menos pela minha experiência, muito da perfeição ali, do que tem que ser feito. Sim. Sabe? Seguir padrões de gerações e gerações porque deu certo dessa forma. Uai, meu pensamento... Como é que você acha que eu posso gerir meu tempo? Sendo que eu sou dona do meu tempo. A sua autenticidade, né? A sua vida. A vida é sua. Isso. Se a vida é sua, você é que precisa escrevê-la. Você precisa dormir pensando assim, hoje eu escrevi mais uma página da minha história. Então, você não precisa e não deve levar o padrão que é dos outros para a sua vida. Isso. Você precisa formar os próprios padrões de acordo com a vida que você quer criar. Isso é muito importante. Então, eu falo que para as pessoas que julgam, mas você quase não sai. Mas você isso. Me espera 5 anos. Me espera daqui a 5 anos para você ver como eu vou estar. Por quê? Porque o objetivo a gente já sabe que ele não é de hoje para amanhã. Ele precisa de consistência. Então é importante olhar para isso. Ser fiel a quem a gente quer ser é muito importante. Sim. E como que a gente faz isso? Praticando cada dia. Eu já disse isso aqui, a vida é sobre prática. Então, a gestão do tempo, o que ela faz? Ela te ajuda, ela coloca no papel aquilo que você precisa praticar para você construir a vida que você quer. E pensando sempre, né, de 5 em 5 anos, é o ideal, né, de fazer essas programações das metas que daqui a 5 anos você é uma outra pessoa. Sim. E é bom você olhar todo final do ano, eu pelo menos tenho essa prática, de olhar todo final do ano para o próximo ano. E aí? O que eu espero para 2025? Sim. E é esse olhar que você tem que ter, né? E o ano está só começando. E aí? E daqui 300 vamos colocar no início do ano, 365 dias. O que você vai fazer com eles? Né? E cada dia uma oportunidade de você saber gerir mais o seu tempo, para você ter mais disponibilidade de fazer outras coisas que você tem vontade. Sim. Né? E isso é muito legal que você está falando, Gabi, porque as pessoas ficam assim, mas só que aí a gente só fica pensando em metas. A cada 5 anos eu tenho que pensar, gente, a gente chega num lugar, a gente está chegando num outro horizonte, a gente está chegando num horizonte que a gente vê outro. Então a gente vê outras possibilidades, outras coisas, outras formas, e a gente pensa, por que não continuar caminhando para chegar talvez em outro lugar? Então é importante mesmo, todo final de ano, a cada 2 anos, cada um, isso é o quê? Tem seu hábito, né? Cada um tem seu hábito, cada uma pode ser daqui a 2, pode ser daqui a 3, pode ser a cada ano, daqui a 5 anos, você vai revisitar e falar assim, o que eu conquistei? E o que eu quero para mais, para a vida, o que eu quero continuar construindo, conquistando. Certeza. Nossa, assim, isso é muito claro eu falo assim, que a cada episódio eu aprendo alguma coisa, porque assim, o meu intuito mesmo de fazer, né, o Você Sua Marca, é muito sobre isso de falar coisas boas, que eu acredito que todo mundo tem algo de bom para poder aprender com o outro, né? E o que a Adri tá falando aqui faz muito sentido para os meus objetivos, do que eu quero. Ser mãe é um papel muito lindo e muito desafiante ao mesmo tempo. Sim. Porque você gerir ali o tempo com a criança, eu tenho 2 meninos e assim, cada um em uma fase, e você saber administrar desde o momento em que eles acordam, né? A fase da escola, agora que voltar às escolas já nos ajuda muito a ter mais foco para outras coisas, porque a criança demanda tempo. Então, até para a gente poder estar com eles, a gente mesmo tem que fazer nossa agenda, gerir nosso tempo para poder dar atenção. Que assim, de nada adianta, né? Tê-los e não viver com eles, né? Então, é bom falar sobre isso, reviver, porque às vezes passam
um branco na nossa mente, que a gente quer realmente resolver muitas coisas, e sendo que tem tempo para tudo, né? E que nem tudo, nada está no nosso controle. Sim. Né? A gente tem que saber observar isso, de que em alguns momentos você tem que olhar para isso e falar assim, não consigo resolver isso agora. Existem momentos para certas ocasiões, porque tem algo importante mais por trás disso, né? Eu falo de poder resolver ali na hora, né? E aí, entrando nesse quesito, e que a gente tinha falado sobre rede social, que eu acredito muito que esse assunto agora fala muito sobre isso, Sim. Como que a pessoa, né, assim, como que a gente pode trabalhar, saber trabalhar procrastinação, para que isso não nos impeça de fazer coisas que nós queremos dia a dia. O que você pode dar dicas sobre como trabalhar a procrastinação? Porque todos nós procrastinamos, né? Se você acha que você não procrastina, você já está procrastinando. Porque até a gente entender isso conosco mesmo, que o cérebro foi feito para poder ter os desejos, como você falou, porque para ele é muito satisfatório ter os desejos ali, mas que isso não deixe assim, não trave a nossa vida, né? Que a gente consiga trazer gestão do tempo com relação à procrastinação. Veja bem, procrastinação, o que é? É você trocar uma atividade que você não quer fazer por uma atividade que é mais prazerosa. É isso, procrastinação. Eu tenho que fazer um relatório X. Poxa, relatório. Que saco. Eu vou assistir só um pedacinho da minha série. Isso é procrastinação. Como lidar? Eu vou falar coisas aqui que eu já disse em outros momentos e vou trazer coisas novas, que é: anote. Anotar é importante para que você não se esqueça daquilo que precisa ser feito. E também te dá um senso de responsabilidade, sabe? Poxa, tô com a minha agenda aqui, vou fazer. Aumenta a probabilidade. Quem tem agenda, gente, isso é muito importante. Quem tem agenda, Gabi, aumenta a probabilidade de executar a tarefa. Mas nem todo mundo. Sim, entendo, nem todo mundo. Mas isso aumenta a probabilidade. Então, se você quer aumentar a probabilidade, tem a agenda. Então, agenda. Quando você anota na agenda, isso quer dizer que você já tem clareza daquilo que você quer colocar ali e precisa fazer, ok? Você pode também, uma coisa que eu já falei aqui, é sobre os 5 minutos. Né? Então, que saco, vou fazer. Vai fazer 5 minutos. Vou fazer 5 minutos daquela atividade. Se dedique em fazer 5 minutos daquela atividade que você não quer, que você já está querendo ali procrastinar. Eu preciso fazer exercício físico. Levanta, vai fazer 5 minutos. Você vai fazer 1 hora de exercício físico. Já levantou, já colocou a roupa. Foi para academia, você vai ficar lá dentro 5 minutos? Não, você vai fazer o resto. Então, 5 minutos para você ir desfazendo da resistência mental. Uma outra técnica que eu gosto muito para procrastinação é o 5-4-3-2-1. Eu não quero fazer atividade. 5-4-3-2-1, levanto e faço. Você faz essa contagem? Essa contagem. Olha. 5-4-3-2-1, levanto e faço. Levanto e faço. 5-4-3-2-1. Levanta e faz aquilo que precisa ser feito. Não dialoga. Não questiona o seu hábito. Se você questionar o hábito, aquilo que você precisa fazer para uma boa gestão de tempo, se você negociar, o seu hábito vai perder. Você vai procrastinar. Então, não dialogue, não fique questionando, não fique querendo, mas aí eu... Vai perder, você vai procrastinar. Então, eu gosto muito dessas 2 últimas, que é 5 minutos. Você quer desfazer a resistência mental, fique 5 minutos naquilo que você está, assim, querendo evitar fazer. Primeiro ponto. Segundo, ok, essa aqui, né, porque a gente dá as dicas, às vezes uma não dá para uma pessoa, mas dá para outra. Essa que você não gostou, vai para essa outra. Preciso fazer alguma coisa, não quero fazer, 5-4-3-2-1, levanta e faz. Faz isso, levanta e faz. 5-4-3-2-1, levanta e faz. Então, acho que essas 2 últimas, elas são simples para, de fato, ir lidando com a procrastinação. Uhum.
uma dessas técnicas que eu fiz pra mim, coloquei meta pra mim há umas semanas, assim, que eu vou pra academia, eu só vou pra musculação. Falei, preciso fazer um aeróbico, não posso ficar fazendo assim, me despertou isso. E eu fui fazer esteira, e eu faço 5 minutos de caminhada, 5 minutos de corrida. Falei, não, vou colocar uma meta aqui pra mim, hoje eu vou correr 20 minutos. E fazer escada que eu não gosto de fazer, eu simplesmente coloquei essa meta pra mim. Falei, se eu vou fazer 10 minutos de escada. E fiz, coloquei, não nessa sequência que agora eu sei, 5, 4, 3, 2, 1, mas falei assim, vou fazer agora. Exatamente. Peguei e fiz. Depois que eu tava num ritmo, assim, principalmente na esteira, assim, igual eu falei, coloca uma música empolgante, você vai, te leva. Eu começava a olhar pro céu, assim, da academia, e falei assim, meu Deus, que maravilha, a endorfina, né, vindo a todo momento, que esse é um ponto também, né, que a endorfina tem que estar elevada para que a gente não pense em procrastinar praticamente, né? Então, assim, por mais que ali o dia a dia, a rotina, né, nos cansa realmente, mas a gente tem que sempre lembrar dessas possibilidades que a gente tem nas nossas mãos para a gente vencer esse mau hábito, né, de todos os dias, de não querer fazer as coisas, porque muito fácil a gente pensar em não querer fazer ou desejar fazer uma coisa assim que não está ao seu alcance, mas que muitas das vezes para procrastinar sempre tá ali, igual você falou, um docinho que tá ali, né? Um desejo que tá, não vou comer doce, você come um doce que tá ali, sai da dieta, isso é muito fácil. Gerir tempo é para tudo. Tudo no nosso dia a dia. Sim. Tudo, né? Sim. Gabi, você disse uma coisa que eu acho genial, assim, que eu acho que é importante para as pessoas terem em mente, sabe? Que é o que você está deixando de sentir por não fazer o que você precisa fazer. Então, olha só, quando você vai fazer o exercício físico, você é mãe de 2 crianças e você se propõe, faz o exercício físico diante de toda a dinâmica que você tem no seu dia, né? Levar menino para a escola, cuidar, e aí ter criança ficar doente, toda a dinâmica, né? De mães e pais. E aí, veja bem, você vai à academia, você de 5, 4, 3, 2, 1, né? Vai lá, já agora. E vai fazer a esteira, a escada. E aí você sente, né? Assim, no seu corpo. A liberdade, a sensação boa, né? Sim. Assim, endorfinada. E aí é isso, assim, o que você, né? O que as pessoas de casa, elas estão deixando de sentir por não fazer aquilo que elas precisam fazer. Que é primeiro, eu penso assim, né? Cuidar da minha saúde, como eu falei. No primeiro momento, que se eu não tiver saúde, como que eu vou cuidar dos meus filhos? Sim. Né? Assim, eles demandam da gente, né? Assim, eu acredito que cada um que tenha, né, sua rede de apoio, que seja as mães, os pais que têm. Mas, assim, entendi que não vai funcionar. A sua rede de apoio, às vezes, não vai poder. Sim. Né? E, assim, e tem que fazer. E por mais que a gente esteja num momento ali que, de saúde mesmo, a gente puder fazer, ele não vai conseguir se virar sozinho, né? Então, eu sempre penso que esse momento que eu vou para academia, ou que como eu me arrumo para vir e tudo, trabalhar, que seja, é meu momento. Então, eu faço questão de poder vivenciar isso, experienciar isso, falar assim, não, estou viva. Sim. Essa sou eu preciso continuar, né? Então, assim, que tem mães que, assim, eu entendo que cada um tem seu momento, seu estilo de vida, né? Eu acho, assim, uma situação muito desagradável julgar outro. Mas fulano, você não consegue fazer isso, você não sabe o que se passa na vida dela. Ela precisa criar a dinâmica dela, a rotina dela. Pra ela entender como que ela vai gerir isso dia a dia, né? Então, eu falei assim, fulano, mas você não colocou um relógio? Não, mas você não lembrou. É muito fácil cobrar de mães, assim, dá um branco na gente, de uma amnésia das coisas, assim, que são muito básicas. Mas por quê? A demanda tá tanto em cima das crianças que a gente realmente esquece algumas coisas, né? Sim. Então, assim, aprendi a não me cobrar. Sim. Aconteceu, o que eu posso fazer agora para solucionar isso? Chorar por isso não vai adiantar. Sim. Não vai voltar o tempo, né, Dri? Sim. O tempo não vai voltar. O tempo não vai voltar e isso é uma postura essencialista. Uhum. A postura essencialista é olhar para o que você pode resolver. E não é ficar chorando o leite derramado, né? Então, está muito mais associado a poder fazer do limão uma limonada
mesmo. Então, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso resolver nesse momento? Aquilo que eu não posso resolver não tem que estar solucionado nesse momento. Simples. E aí você para de fazer as cobranças desnecessárias, você para de fazer um checklist com 50 coisas no seu dia, que tem 24 horas, cheia de outras coisas, né, para fazer. Por quê? Porque nós não somos só empresárias, empreendedoras, não. Você é mãe, você é esposa, eu sou esposa, você é estudante, eu sou estudante, a gente tem os nossos negócios, você tem os seus clientes, é no plural. Sim. Eu tenho as minhas clientes, também no plural, as minhas pacientes. E o que acontece? Para o seu cliente, ele só acha que você só tem ele como cliente, né? Porque o cliente, ele sempre nos trata como... e, no entanto, que as pessoas falam, né? A minha terapeuta. Só que você tem vários. Então, ou seja, você tem que administrar várias pessoas no seu dia. E é importante fazer a gestão do tempo também por isso. Com certeza. Estabelecer horários também, né? Assim, eu falo, entrando nessa parte empresarial, que seja seu trabalho, se você, né? Trabalha para uma outra pessoa, mas tem os tempos para você fazer isso, né? E você estipular isso para o cliente, para o seu parceiro, né? A sua equipe que está ali junto, você trabalha junto, ele tem que entender que você também tem tempo. Porque se você deixar em aberto, as pessoas vão achar assim, poxa, eu posso falar a qualquer hora com a pessoa. Né, assim, acaba passando dos limites, né? Se você se entrega desta forma. Se você não estabelece o... limite, o limite, o não. Exatamente. Então, assim, se você souber ter essa postura, né, de poder falar com o outro, olha, esse não é o momento, que seja mensagem de texto, né, automática, no WhatsApp, em qualquer outra plataforma que tem um horário ali de atendimento, isso já é um ponto muito importante para você, nos momentos em que você não está disponível, né, para o cliente, mas que você consiga gerir as coisas que têm que ser feitas antes de iniciar algo, ou que seja você esteja em um atendimento, não, eu preciso atender fulano de tal. É importante? Se não for fulano de tal, pode aguardar. Né, assim, estabelecer limite para as pessoas entenderem, sim, né? Qual sim, que cada um com seu cada qual. Sim, né? E na maior parte das vezes, para as pessoas que têm receio de estabelecer limites, você vai se surpreender. Na maior parte das vezes as pessoas aceitam. E a gente imagina que não, né? Porque a gente já tem um preconceito de algo que você nem imagina. Porque está em você. Né? É a sua percepção sobre a vida. Então, a gente precisa entender sobre isso. A dificuldade de dizer não, o não, ele realmente é uma questão, né? Porque a gente já falou dele, já voltou aqui, né? Então, o não realmente é uma dificuldade das pessoas. Só que é uma percepção muito mais nossa. A gente acha que todas as pessoas não vão gostar por ter estabelecido um limite. Mas não. Você confia muito mais numa pessoa que estabelece o limite ou naquela que aceita tudo? Percebe? Porque aquela que aceita tudo, ela não consegue fazer. Sim, e quer agradar todo mundo. Quer agradar todo mundo. E aquela que estabelece limites, você sabe assim, não, se ela falou que pode fazer, ela vai fazer. Porque se ela não pudesse, ela ia dizer, não posso, não consigo te ajudar. Nossa, isso eu não consigo fazer. Então, nós confiamos muito mais em pessoas que estabelecem limites. Nós admiramos pessoas que estabelecem limites. Porque você é a pessoa que não pode estabelecer. O posicionamento, né? Você se posicionar perante a qualquer tipo de situação. Sim. Né? E que nós não estamos preparados para nada, mas que se a gente souber gerir nosso tempo, a gente vai conseguir resolver as coisas que precisam ser feitas naquele momento. Sim, sim. Trazendo esse gancho sobre a gente falando, né? Até da questão dos hábitos. Quais hábitos simples você pode falar pra gente que transformam a forma como a pessoa consegue gerir o tempo dela? É a famosa, igual que você falou, as pessoas falam, não tenho como gerir o meu tempo. O que você pode falar para essas pessoas, então? Veja bem, hábitos simples, horário para dormir e acordar. Você começa a organizar o seu dia. Então, quando você precisa ter um horário para as coisas, começa com horário para dormir. Você vai precisar, organizar a sua noite. Então, você já vai começar a fazer a gestão do tempo, pelo menos de um turno. Então, horário para dormir e acordar.
uma coisa simples. Outra coisa também é, coloque alarme para as atividades que você precisa fazer durante o seu dia. Então, preciso fazer tal coisa, tal horário, de tal a tal horário, coloque um alarme de início, de término. Você também pode se dar recompensas para algumas atividades durante o dia. Como é isso? Você faz uma atividade que durou ali 30 minutos, 10 minutos, se dê um tempo livre, faça alguma coisa que você gosta, respira um pouco, volta para você fazer uma outra atividade. Tem uma técnica muito famosa já, que é a técnica Pomodoro, né? 25-5. Faz uma coisa em 25 minutos, descanse 5, faça alguma coisa que você goste. Então, você pode utilizar essa técnica Pomodoro também. Um outro hábito simples é ter agenda. Muito importante, tenha agenda, escreva, tenha horário para tudo que você fizer, ou para coisas que você precisa, assim, como exercício físico, reuniões, anote o horário, tenha horário. Adriana, eu não gosto muito do horário, né, tão fechadinho. Ok, então faça em turnos. A parte da manhã, o que você resolve? Na parte da tarde, o que você resolve? A parte da noite, o que você vai fazer? Lembrando que é sempre importante dar o espaço de recalcular a rota. Sim, se ocorrer algum imprevisto, se ocorrer algum imprevisto, você tenha um tempo ali para recalcular a rota. Então, isso também é importante. Você pode também agrupar hábitos, ou seja, hábitos que são similares, coloque eles no mesmo horário para fazer, ali no mesmo turno, né? Se você não for a pessoa do horário encaixadinho, então faz ali no mesmo turno, agrupe hábitos, agrupe coisas, atividades que você precisa fazer que são parecidas, e isso também vai trazer um pouco mais de organização, leveza para a sua gestão do tempo. É aquilo, né? É melhor feito do que perfeito. Se você conseguiu fazer, foi porque você conseguiu fazer naquele tempo. E como a Adri falou, tem coisas que a gente tem que colocar como segunda opção para, se ocorrer algum imprevisto, a gente conseguir trabalhar ali e retomar a agenda. Eu falo, eu tenho o hábito de escrever mesmo. Minha agenda é agenda de papel. Então, assim, você descobrir seus hábitos, né? O que faz sentido para você? Se é o celular, o Google Agenda, se é uma agenda, né, física, se é um mural, assim que você acorda, né? Coloca um papel ali no guarda-roupa, se é o momento, a visão que você tem assim que você abre os olhos, poxa, eu tenho que fazer tal coisa, tal horário. Então, assim, são boas práticas mesmo, né, do dia a dia que a gente consegue verificar o que faz sentido para cada um, porque cada um tem seu jeito, sim, né, de gerir seu tempo, de fazer as suas coisas. Sim. Então, é você ver o que encaixa mesmo. Exatamente, porque não tem uma melhor técnica para todo mundo, tá, gente? Isso. Então, o mural pode fazer sentido para você, a agenda pode fazer sentido para outro. Faça o que funcione para você. Dri, muito bom esse bate-papo. Poderíamos ficar aqui o tempo que fosse, gerindo tempo, falando sobre tempo, né? Estratégias, organização. Então, aqui quero agradecer a sua participação. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço. O seu podcast está lindo. Eu amei estar aqui. E pode me chamar que eu venho outras vezes falar sobre outros assuntos. E eu gostei muito. Muito obrigada mesmo. Imagina. Estamos aqui finalizando mais um episódio, né, do Você é Sua Marca. Nessa segunda temporada está só iniciando, então eu convido vocês a não deixarem de curtir, compartilhar. Faça essa divulgação para que outras pessoas possam conhecer vários assuntos que eu acredito que faz muito sentido para todo mundo. E eu espero vocês no próximo episódio do Você é Sua Marca, porque afinal, você é sua marca. Muito obrigada.